Fala, meu amigo, minha amiga, estamos de volta para mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar apresentando para vocês aqui hoje mais um episódio do nosso podcast falando sobre Fantasy Football, sobre NFL, tudo para você e eu nos estressarmos com Fantasy durante essa temporada que está chegando, logicamente. Porque se fosse para ser feliz não seria Fantasy Football, seria outra coisa, porque o Fantasy só estressa a gente. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos aprender um pouquinho, vamos discutir algumas coisas. A gente está fazendo uma série, né? Estamos falando aí, nessas últimas 4 semanas falamos sobre ligas de redraft, né? Falamos de posições para ligas de draft, começamos falando dos rookies, sobre quarterbacks, sobre running backs, semana passada sobre wide receivers e agora sobre tight ends pra gente fechar essa série. E semana que vem vamos fazer um podcast especial aí de preview aí da temporada, fazer um apanhado geral da temporada, vai ser imperdível, sei que você vai curtir muito. E hoje vamos falar sobre tight ends, então vamos falar sobre sleepers, bust, breakouts, fazer a tier list e estratégias de draft para essa posição de tight end aí, que é uma posição sempre muito escassa e sempre que dá muita dor de cabeça no Fantasy Football para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever aí no nosso podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo, por favor, se inscreve, que isso é muito importante pra gente. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, a gente está crescendo muito a nossa audiência nessas últimas semanas, a gente está subindo aí nas paradas, se assim eu posso dizer, de podcast de uma forma gigantesca. Então queria agradecer muito a vocês que estão dando essa moral, que estão curtindo, que estão assistindo. E se você está gostando, cara, passa para seus amigos, passa para a galera que joga Fantasy com você, eu tenho certeza que vai deixar a sua liga melhor, vai deixar a sua liga mais encorpada. Não sei se você quer isso, logicamente, que se você souber é mais fácil de você ganhar, mas enfim, né, ajuda a gente aí que eu sei que isso vai ser legal. Vamos lá, vamos dar início então ao nosso podcast, sem mais delongas, vamos falar sobre os tight ends, começando com a tier list de tight ends, essa classe tão escassa. Primeira tier list número 1, com aquele top 3 clássico que a gente já conhece, que acho que não tem nem muito o que debater, de Travis Kelce, Darren Waller e George Kittle. Darren Waller é meu tight end 2, tá? Um pouquinho na frente do George Kittle, porque o Kittle vem de lesão, o Waller vem de uma temporada simplesmente espetacular. Mas esses 3 aí é a tier 1 do Fantasy, é a elite de tight end. São caras que vão sair nas primeiras 2 rodadas. Se sair na rodada número 3, qualquer um deles, que é bem provável de sair no terceiro round. Mas se o Waller ou o Kittle saírem no terceiro round, aí é uma oportunidade de ouro para você pegar um deles. Eu vou falar mais disso nas estratégias. Mas essa é a tier list de tight end número 1 para Fantasy Football, os principais tight ends para o Fantasy nessa temporada. Vamos lá para a segunda tier list agora, que é a tier list número 2, de caras que eu acredito que sejam muito bons, que sejam caras que talvez que devem fazer anos confiáveis, seguros, mas que não estão logicamente na tier 1. E essa tier 2 também tem 3 nomes, que é Mark Andrews, TJ Hawkinson e Kyle Pitts. Sim, Kyle Pitts, o Hulk já está aqui na nossa tier list. Eu sei que pode parecer meio afobado da nossa parte, até porque Hulk geralmente, tight end, é muito difícil da gente dar um valor grande para eles no Fantasy, né? No episódio de Rookies para 2021 que eu fiz algumas semanas atrás, se você ouviu, você vai lembrar que eu falei sobre a questão de pontuação mínima de um rookie e que nos últimos 10, 12 anos só o Evan Ingram foi um rookie que teve impacto logo no seu primeiro ano aí, a ponto de ser um cara muito bom pro Fantasy Football. É muito difícil a gente ver um tight end, né, um tight end rookie ter esse impacto muito grande, mas o Kyle Pitts é um cara que a gente olha, a gente viu no college que é um talento assim descomunal, é um cara que deve causar mismatch para qualquer tipo de posição. Ele deve chegar na Atlanta Falcons agora com a série do Julio Jones já sendo o segundo alvo do Matt Ryan, só atrás do Calvin Ridley. Então assim, vai ter muito target para ele, porque não tem lá grandes opções. Depois do Calvin Ridley, o cara que vai disputar target com ele vai ser o Russell Gage. Tem o Hayden Hurst, sim, tight end, mas o Hayden Hurst foi uma pequena decepção ano passado, não rendeu muito bem. Então, a tendência é o Kyle Pitts ter um ano muito bom no Fantasy Football. E isso eu acho que muita gente ainda tá com medo, né? Eu acho que muita gente ainda tá com medo dele por causa da questão de ser rookie. Muita gente tá deixando ele passar um pouquinho. Eu acho que é um cara muito interessante. Assim como o TJ Hawkinson, que muita gente tem um grande medo pela questão de estar no Detroit Lions. Não mais com o Matthew Stafford, mais com o Jared Goff.
Um Jared Goff que não rendeu muita coisa com o Tyrese lá no Los Angeles Rams, né? E no St. Louis Rams, que também era St. Louis. Então, tem que ter muita gente com esse medo com o TJ Hockenson, mas assim, o Hockenson vem de um ano breakout, que ele foi top 5 no Fantasy Football. Ele vem de um ano que ele foi extremamente bem utilizado pelo Detroit Lions. O time esse ano não tem wide receivers, então assim, o TJ Hockenson vai ser o principal alvo do Matthew Stafford. Eu acho que é bem possível dele ter um ano assim bem impactante em questão de targets, pelo menos, tá? Se isso vai se produzir, vai converter em produção de jardas e touchdowns, não sei. Acredito que sim, porque o volume vai ser muito grande. E como ele é um tight end, muito difícil a gente ver dobras nele, né? Vai ser muito difícil a gente ver dobras no tight end. A não ser que seja um Kelce ou que seja um Gronkowski no auge da forma, ou até mesmo um Kiro. É muito difícil a gente ver um tight end tendo marcação duplas e tal. Então, eu não acho que o TJ Hockenson vai ter esses problemas, tá? Então, o olho do TJ Hockenson também é um cara interessante para esse ano. Vamos para a próxima tier list, que é a tier list da galera ali do meio de tabela, né? Caras que... Alguns que mandaram bem ano passado, outros que a gente espera que mandem bem esse ano, alguns que estão sendo cotados para breakout year e tudo mais. Tier list número 3, que conta com Logan Thomas do Washington, Noah Fant do Denver, Dallas Goedert do Philadelphia, Tyler Higbee do Los Angeles Rams e o Robert Tonyan do Green Bay Packers. Eu acho que essa é uma tier muito equilibrada. São caras que entram com algumas questões interessantes para essa temporada, alguns prós muito bons, tá? Seja pelo histórico de 2020, seja pela projeção para 2021, como por exemplo o Tyler Higbee, que não tem mais um Gerard Everett ali como sombra, agora tem um novo QB, seja pela questão do ano passado, como Logan Thomas e Robert Tonyan, que fizeram anos absurdos, e pela projeção do que a gente espera de jogadores, como é o caso do Noah Fant e do Dallas Goedert, tá? Esses caras são caras de meio de draft, que estão sendo draftados. É muito difícil a gente ficar tentando prever o que esses caras vão render no Fantasy, porque geralmente essa galera de meio de draft decepciona um pouco, tá? Eu tenho um candidato a breakout year aqui nesse meio que eu vou falar no final nesse vídeo aqui, né? Mas não, um pouquinho mais pra frente do vídeo eu vou falar sobre o meu candidato a breakout year. Mas é muito difícil a gente prever se esses caras vão entrar num próximo tier, né? Se eles vão produzir a ponto de entrar no próximo tier, por quê? Tight end é uma posição muito volátil no Fantasy, é uma posição que os jogadores tendem a não ser consistentes. É muito difícil os caras serem consistentes de uma forma minimamente razoável, tá? Porque eu quero ser consistente fazendo 2 pontos, 3 pontos, isso aí um monte vai ser. Outra coisa, eu quero ser consistente de uma forma minimamente razoável, fazendo de 8 a 13, 14 pontos por partida. Isso é muito difícil. E esses caras são caras que não tendem a ser consistentes como a galera do nível acima, mas são caras que podem ter um jogo ou outro explodindo, pode ter um jogo ou outro fazendo uma pontuação muito boa, fazendo touchdowns, porque são caras que devem ter um número interessante de targets, tá? Tendência é que eles sejam aí, no máximo, o alvo número 3 dos seus times, tá? Dificilmente eles vão ser alvo número 4, como a galera que vem no tier abaixo, por exemplo. Esses caras são caras que tendem a ser alvos, sei lá, número 3, alguns até talvez número 2 das suas equipes. Então, em algumas semanas eles podem explodir e fazer boas semanas aí, levando seus times à vitória no Fantasy Football em alguma semana, beleza? Vamos para a quarta tier list agora, tier list de jogadores que são ali a primeira prateleira dos reservas, tá? Saindo do top 12. Esses caras são caras que podem entrar, talvez, num certo momento para ser titular na sua equipe, dependendo de como é que está sendo desenvolvida a temporada deles. Dependendo de como eles estiverem jogando a temporada, eles podem começar a se encaixar como titular aí na sua equipe no Fantasy Football, começando com o Jonnu, do New England Patriots, Mike Gesicki, Irv Smith Jr., Gerald Everett, Evan Ingram, Hunter Henry, e eu boto também o Blake Jarvin nessa lista do Dallas Cowboys. Eu acho que também é um cara que merece um certo destaque, tá? Como eu falei, lista de jogadores que entram como reservas, tá? Para muita gente, muitos desses caras são tight end de 1 no Fantasy.
Muita gente aposta alto no Jonnu. Muita gente aposta muito alto no Irv Smith Jr. Tem o Irv Smith Jr. como um breakout, como um ano para breakout year. Outros não apostam tão alto nesses caras, como muita gente não aposta nada no Evan Ingram, não aposta nada no Hunter Henry. Mas eu acho que esses caras são Tyrands 2 sólidos, Tyrande 2 ali altos, caras que vão vir pra reserva, mas que podem brigar pra ser Tyrande 1 do seu time. Se você tiver com caras da Tier 3, talvez, ou se você não tiver nenhum Tyrande ali da Tier número 1 no seu time. Beleza? Eles têm alguns prós interessantes, logicamente. Muitos desses caras chegam em times novos, né, como o Gerald Everett, como os Tyrands dos Patriots, o Blake Jarvin voltando de lesão. O Irv Smith Jr. é um cara novo, que muita gente espera muita coisa dele, tá? Muita gente espera um breakout year do Irv Smith Jr. Eu particularmente não espero, porque o Minnesota é um time que tem 3 jogadores que vão consumir muito target e vai ter muito a bola, que é o Dalvin Cook, que é o Justin Jefferson e o Adam Thielen, tá? São 3 caras que vão ter muita bola, vão consumir muito target. Eu sei que outras equipes também têm esse tipo de jogador, mas o Irv Smith ainda não é um cara que fez alguma coisa ainda no Fantasy, não fez muita coisa pra mostrar que vai entrar já pra brigar por ser um cara, pra ser um top 10 ou um top 8 no Fantasy Football. Não espero isso. Espero um ano interessante do Jonnu Smith do New England, tá? Ele fez um ano bom aí, tem feito algumas temporadas interessantes no Tennessee. Eu acho que ele pode ser muito bem aproveitado pelo New England Patriots. Ele é um cara muito versátil, o New England gosta de Tyrands versáteis, então ele é um cara que pode ser utilizado também ali, às vezes, em backfield para correr com a bola, em algumas situações aí diferentes, principalmente em linha de gol. Acho que o New England é um time que pode dar uma inovada, né? Pode dar uma diversificada nas jogadas e usar muito o Jonnu para correr ali em linha de gol e tudo mais. Ele é um cara interessante, um cara forte, um cara que corre bem, tá? Olho nesse Mike Gesicki no Miami Dolphins, apesar da disputa alta por targets. Ele é um cara que fez alguns jogos interessantes no ano passado, fez algumas partidas ali de Tyrande 1 pro Fantasy Football no ano passado com o Tua. Então ele tem tudo para manter uma média regular, beleza? Outros caras ficam um pouquinho mais abaixo, né, como o Evan Ingram e o Hunter Henry. Não tenho grandes expectativas sobre eles, mas são caras de talento, tá? Esses caras eu botei nessa lista porque eles são caras que têm talento, não são velhos, são caras novos, mas infelizmente sofrem com lesões. Eles têm talento, mas sofrem com algumas lesões, vêm sofrido com lesões, e são caras que infelizmente não têm conseguido produzir o que a gente sempre esperava deles, o que a gente espera deles no Fantasy Football. Acho que principalmente o Evan Ingram, que é um cara que sempre tem talento, tem muito target quando joga, mas acabou não produzindo muito. No ano passado foi um Pro Bowler. Eu acho que só Deus explica isso. Se Deus souber também, nem Deus deve saber como o Evan Ingram foi Pro Bowler ano passado na NFL. Mas vamos ver como é que ele vai se virar nesse ataque do Giants. Um ataque com o Daniel Jones, que não é lá um grande quarterback. É uma aposta para essa temporada no Fantasy minha. Falei disso no podcast sobre quarterbacks. Mas o Evan Ingram é um cara que, como eu disse, tem talento. É um cara que corre bem. É um cara que tem um corpo ali meio que de wide receiver. Ele consegue correr bastante. Então ele consegue produzir mismatches ali para as defesas. O Hunter Henry também é um cara de muito talento, mas que também não vingou muito. Teve algumas temporadas interessantes ali com o Philip Rivers no Chargers, mas não vingou, principalmente por questão de lesão. O cara para você ficar de olho nessa tier list é o Gerald Everett. Acho que é o grande nome aqui para mim de destaque. Acho que é um cara que pode surpreender muito, porque tá no Seattle, chega para ser o Tyrande 1 desse Seattle Seahawks, que vem tendo problemas com Tyrande. Todo ano o Seattle tá mudando de Tyrande, tá chegando gente nova, tá contratando Tyrande novo, e nenhum Tyrande consegue produzir muito bem ali com o Russell Wilson. O Gerald Everett é um cara que já fez algumas partidinhas interessantes nos Rams, sempre ficou na aba, né, do Tyler Higbee, mesmo o Tyler Higbee não fazendo muito, né, os dois ali, um meio que anulava o outro. O Jared Goff não produzia muito com Tyrands, então ele sempre ficou um pouquinho deixado de lado, mas ele é um cara que pode vir a encorpar muito bem esse grupo do Seattle numa posição que necessita o time do Seattle Seahawks, já que não tem nenhum outro grande tight end ali. Tem o Disley, tem Kobe Parkinson, não tem nenhum outro grande tight end naquela equipe. Segundo informações em que a gente vem tendo de training camp, o Gerald Everett tem criado uma química interessante com o Russell Wilson nos treinos, tá? Sei que é notícia de training camp, muita coisa que a gente pode relevar e tal, mas vale ficar de olho nessas notícias. É um cara que pode ser interessante para essa temporada, beleza?
Próxima tier list número 5 de tier end pro Fantasy Football. Vamos para aquela galera aí de Fantasy que é aquele meio termo, né? Aquele meio termozinho ali de reservas, caras que podem surpreender uma semana ou outra, mas são caras majoritariamente reservas no seu time, que devem permanecer no banco, que você pode usar em situação de bye ou situação de uma lesão no seu jogador titular, tá? E nessa lista a gente conta com Rob Gronkowski, Adam Trautman, Cole Kmet, Austin Hooper, Zach Ertz, Anthony Firkser e Eric Ebron. São alguns jogadores que eu particularmente acho que podem ser reservas, que são no máximo reservas no Fantasy Football, que eu não espero grandes coisas. O Adam Trautman é um cara que eu tenho como um possível sleeper, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais tarde no Fantasy Football. Ele é um cara que eu acho que pode, dessa lista aí, pode sobressair um pouco, tá? Rob Gronkowski, todo ano, logicamente, é um cara de muito impacto, porque, pela questão do nome, né, é um cara que sempre a galera fica com os olhos muito abertos pro Gronk, mas assim, é um Tampa Bay com muita gente, com o O.J. Howard voltando, então é difícil apostar muito alto no Gronk. A gente tem o Zach Ertz aqui, que parece que de fato vai ficar no Philadelphia depois de toda confusão nessa off-season, ninguém sabe se ele vai sair, se vai pro Philadelphia, se vai pro Buffalo, se fica no Philadelphia. Mas, infelizmente, pro Zach Ertz, né, o Dallas Goedert está despontando aí como um tight end 1 da equipe, um cara que deve consumir um pouco mais de targets. O Zach Ertz veio de uma temporada horrorosa no Fantasy, então eu acho que dá pra gente segurar um pouquinho a onda com o Zach Ertz. E outros nomes de caras que podem ter temporadas interessantes, mas eu acho que não a ponto de se tornar um tight end 1. Caso do Jared Cook, do Anthony Firkser e do Eric Ebron. O Anthony Firkser do Tennessee, principalmente, eu acho um cara muito interessante. Apesar do Tennessee acho que o Anthony Firkser tem um pouquinho do problema do Irv Smith Jr., né? Ele vai jogar num time que tem 3 caras que devem consumir muitos targets, muitos toques, né? O Tennessee Titans tem o Derrick Henry, que logicamente engloba ali boa parte dos toques da equipe, o A.J. Brown e o Julio Jones, 2 wide receivers que devem com certeza ter muitos toques ali. A questão boa para o Anthony Firkser é que saiu, né, o Jonnu Smith. O Jonnu Smith não é mais o tight end ali do Tennessee Titans. Então eu acho que ele tem uma chance interessante de crescer agora nessa temporada. Eu acho que ele tem uma chance boa de conseguir, né? De conseguir um destaque no Fantasy Football. O Todd Downing é o novo coordenador ofensivo do Tennessee Titans. Ele era o técnico de tight end na temporada passada, então é um cara que já tem uma mente ali, já deve ter uma mente preparada para envolver mais os tight ends no plano de jogo da equipe, né? Então acho que o Anthony Firkser pode se beneficiar disso. Ele pode ser um cara que pode crescer um pouco nessa temporada por esse fato do novo coordenador ofensivo do time ser o seu antigo técnico de tight ends lá no Tennessee Titans, tá? Tem mais uns nomes interessantes nessa lista, como o Cole Kmet, como o Jared Cook, que vai agora para um Chargers que não tem mais Hunter Henry, então ele deve ser o principal tight end lá do Justin Herbert. Então é uma tier list de tight ends reservas, que eu acho que não vão brigar muito para crescer, com exceção do Adam Trautman, que eu coloquei como um sleeper, mas eu assim, se fosse draftar hoje, colocaria ele nessa tier list número 5 um pouquinho mais de cautela. Depois disso, a gente tem uma tier list com os caras que são mais reservas, assim, de fato, né? São caras que não devem produzir muito pro Fantasy Football, que são caras que não devem ter grande impacto no Fantasy Football. Lógico que um ou outro pode ser um sleeper aqui, mas são caras que têm uma concorrência já na posição de tight end, né? Não são tight end de um dos seus times, a maioria deles, né? Outros são, mas a maioria deles não são tight end de um dos seus times. Ou então não são tight end 1, ou então jogam em ataques mais fracos, ataques que não tem lá grandes quarterbacks, ou então ataques que a gente não espera uma projeção muito alta no Fantasy Football, caso de Dan Arnold, de Dawson Knox, de O.J. Howard, Pat Freiermuth, Hayden Hurst, Chris Herndon, Jack Doyle, Jimmy Graham, Kyle Rudolph, Ian Thomas. Então assim, Dalton Schultz é uma galera que tem mais contas do que poréns, tem mais contas do que prós para essa temporada no Fantasy Football. São caras que, como eu falei, são bancos, são jogadores ali. Na verdade, esses caras, numa liga com 2 times, a maioria deles não vai ser nem draftado.
A maioria desses caras vão ficar na free agency e possivelmente, se começarem a jogar bem, aí sim pode haver uma corrida maior ali no waiver por algum deles. Mas a tendência é eles sofrerem um pouquinho com a questão de target. São caras que talvez não serão tão envolvidos ali durante os jogos, ou então com ataques mais fracos que não devem produzir muito. Então é uma tier list mais cheia, tá? Tem até mais outros jogadores aqui nessa tier list que eu não botei. Uma tier list mais cheia de caras que a gente não tem muita projeção pro Fantasy Football, beleza? Bom, galera, agora a gente vai começar a nossa série sobre Sleeper Busts e Breakout. Antes disso, vou pedir para você ouvir o anúncio aí do Anchor e fica ligado que já já a gente vai com tudo nessa série de Sleeper Busts e Breakout de tight end. Voltando agora para nossa série de Sleeper Bust e Breakout, vamos começar com os Sleepers, tight ends, possíveis Sleepers pro Fantasy Football. Falei um pouquinho deles rapidamente já nessa tier list. Então vamos lá. Meu primeiro tight end Sleeper é o Blake Jarvin do Dallas Cowboys. Veio de lesão, tá? O Blake Jarvin sofreu uma lesão nessa última temporada, não jogou. Infelizmente não pôde participar da temporada. E ele veio de um 2019, não vou dizer que veio de 2019 muito bom, ele não veio, ele foi apenas o tight end 31, o tight end 28, né, no Fantasy Football Liga PPR, mas ele fez alguns jogos interessantes, teve algumas partidas interessantes na temporada, e eu acho que com o Dak Prescott, com esse ataque do Dallas Cowboys, que não vai ter, assim, ninguém ali em cima dele, né, ele não vai ser um cara muito visado pelas defesas, porque tem a Mari Cooper, porque tem Sid Lamb, porque tem Zeke, tem Michael Gallup. Ele é um cara que pode fazer um jogo ou outro ali pra brilhar, tá? Ele pode fazer um jogo ou outro ali muito bom, principalmente contra equipes que marcam muito bem wide receivers, que tem bons cornerbacks marcando wide receivers. Ele pode ser um escape pro Dak Prescott, pode ser um cara ali pra fazer alguns jogos e produzir bem no Fantasy Football. Não espero dele um potencial tight end número 1, um top 12 no Fantasy Football, não espero isso dele. Mas eu acho que ele pode suprir esse ADP dele hoje, que é um ADP bem baixo, tá? O Blake Jarvin está sendo draftado como tight end 27. Então, assim, ele está sendo draftado atrás do Pat Frymouth, do Austin Hooper, do Jared Cook, de muita gente. E eu acho que ele pode produzir além do seu ADP, beleza? Outro cara interessante, que eu acho que pode ser um sleeper, é o Jonnu Smith, no New England Patriots. O Jonnu Smith está sendo draftado hoje como tight end 17. Eu estou colocando como base a última atualização do Sleeper, de 24 de agosto, então tem uma semana aí, essa atualização do Sleeper de posições, né, tudo mais, e com base numa liga com 12 times, então assim, ele tá sendo tratado como tight end 17, e como eu falei, o Jonnu Smith fez uma temporada muito boa já fez temporadas boas na equipe do Tennessee Titans, tá, fez alguns anos interessantes nos Titans. Não é um cara que nunca fez nada na NFL, ano passado ele foi o tight end número 15, 9 em Liga Standard, sendo que ele jogou poucos jogos. O Jonnu perdeu partidas ano passado, né? Perdeu 2 jogos ano passado no Fantasy Football, ou perdeu 2 jogos, na verdade, ano passado no Fantasy Football, e outra partida ele se machucou no início e basicamente não jogou. Então ele foi um cara que fez alguns touchdowns, fez alguns jogos interessantes, e agora vai estar no ataque do New England Patriots, que pode ser um ataque interessante para ele, como eu falei, pela questão de criatividade ali, principalmente em linha de gol, em situação de red zone, que ele pode ser utilizado às vezes para correr e tudo mais, principalmente por ser um time que não tem ali grandes recebedores. Eu acho que ele pode se tornar um alvo importante daquele ataque do New England Patriots, tá? Vamos seguir aqui para mais um sleeper, que é o Adam Trautman do New Orleans Saints. Aqui é aposta basicamente pela questão de falta de wide receivers no time e porque não tem nenhum tight end também, né? O New Orleans Saints não tem mais nenhum tight end assim pra disputar vaga ali. Disputar vaga, né? Pra disputar targets com o Adam Trautman, tá? O Jared Cook, que tava lá no Saints nos últimos anos, saiu. O Jared Cook fez 2 anos interessantes, né? Fez um 2019 muito bom, foi tight end top 7 no Fantasy Football. Ano passado já caiu um pouquinho, foi no número 18, mas assim, são 2 anos do Jared Cook produzindo muito no Fantasy Football. Foram 9 e 7 touchdowns, mais de 500 jardas nos 2 anos. Logicamente que tinha Drew Brees e tudo mais. Agora tem James Winston. O James Winston não é o Drew Brees, logicamente que não é. Mas o James Winston já foi um cara que já fez temporadas interessantes no Fantasy Football. O James Winston já foi um cara que já produziu bem no Fantasy, tá? O James Winston já fez alguns tight ends jogar bem, né? O O.J. Howard, quando tava com ele fez até temporadas ok no Fantasy Football lá no Tampa Bay e tal. Não é tanto do James Winston jogar com os tight ends, não é lá um
cara, tipo, que lança muito para frente, como, sei lá, como um Tom Brady da vida. Mas, mesmo assim, o Adam Trautman é um cara que pode ter impacto nesse ataque, porque não tem muita competição por targets. O Michael Thomas está machucado. O grande recebedor do time talvez seja o Alvin Kamara. E tem ali Tre'Quan Smith, o Callaway, que está surgindo bem nessa pré-temporada. Mas olha no Adam Trautman, que é um sleeper interessante para o Fantasy Football nessa temporada. O Adam Trautman está sendo draftado como tight end 18 no momento no Fantasy Football. E para finalizar os sleepers, eu tenho o Dan Arnold, que esse é um deep sleeper, né? Um deepzaço. Dan Trautman está sendo draftado como tight end 33, tá lá atrás no Fantasy Football. Por que eu boto o Dan Arnold como um possível sleeper? Porque, primeiramente, ele não conseguiu se destacar, não vou dizer destacar, mas ele conseguiu fazer jogos interessantes ano passado no Fantasy Football, jogando no Arizona Cardinals, tá? O Dan Arnold teve algumas partidas interessantes naquele time do Arizona Cardinals, teve acho que 2 ou 3 jogos interessantes ali na equipe. Nada muito espetacular, logicamente, mas teve um certo destaque num time que não joga com tight end, tá? O Arizona Cardinals era o time, né, ainda foi pelo menos em 2020, o time que menos utilizou tight end na NFL foi o time que mais utilizou formações com 4 wide receivers, ou seja, deixando os tight ends de lado, é um time que não utilizava tight ends. E o Dan Arnold, quando teve certa oportunidade, foi um cara que produziu, era um cara que geralmente pegava as bolas que lançavam na direção dele, logicamente não conseguia muitas jardas. Pra você ter uma noção, ele teve apenas 4 jogos com mais de 50 jardas, mas assim, eu acho que já é um início, tá? O tight end não necessariamente precisa ser um cara de 100 jardas para mandar bem no fantasy. O tight end precisa ser um cara de 50 jardas e que consegue fazer as recepções ali em red zone. E eu acho que ele vai ter no Carolina Panthers agora, acho que ele vai ter essa chance porque não tem tight end ele disputando com ele. E o Carolina Panthers é um time mais, entre aspas, normal no sentido de utilizar tight end na média da NFL, que eu digo, tá? Normal no sentido de utilizar mais na média da NFL, não destoar tanto como era o Arizona Cardinals, tá? Tem o Christian McCaffrey, tem o DJ Moore, tem o Robbie Anderson, logicamente que são caras que vão receber muitos targets, mas não tem mais nenhuma grande arma ali. Tem o Terrence Marshall que chegou, o Hulk, né? Mas o Curtis Samuel saiu. Então o Darnold provavelmente vai ser a quarta opção de passe nessa equipe. Talvez em algumas partidas seja até a terceira, tá? Quem sabe? Então, assim, olho nele, ele pode ser um destaque interessante para um cara que está sendo draftado lá atrás. Na verdade, não está nem sendo draftado, para falar a verdade. Então ele pode ser um cara de certo destaque nessa temporada. Fecharam os sleepers, vamos agora para os possíveis busts. E para os possíveis busts, eu botei 2 caras aqui, que eu vou passar bem rapidinho por eles. O primeiro é o Rob Gronkowski. Por que eu botei o Rob Gronkowski? Cara, eu amo o Gronkowski de paixão, é um dos meus jogadores favoritos da NFL, se não for o meu jogador favorito na liga. Mas assim, cara, a última atualização do Sleeper, o Rob Gronkowski estava sendo como tight end 10 no Fantasy Football. Isso aqui pra mim é demais, sabe? Assim, é muita loucura o Gronkowski sendo como tight end 10. Ano passado ele fez uma temporada boa. O Gronk fez uma temporada boa, ele foi o tight end 10 no Fantasy ano passado. Foram 7 touchdowns pra ele foi muito bem. Eu particularmente não esperava tudo isso, o Gronkowski no passado. Mas assim, o Tampa Bay esse ano tá mais encorpado lá. Por incrível que pareça, a disputa por targets do Gronkowski vai ser muito mais pesada, porque além do Mike Evans, que já jogou todos os jogos ano passado, o Chris Godwin tá lá na equipe, logicamente. Ano passado o Godwin perdeu vários jogos. O Antonio Brown chegou na equipe só do meio da temporada pro final, então o Antonio Brown vai ser mais um cara para disputar targets com ele. E tem a volta do O.J. Howard, né? O O.J. Howard, querendo ou não, é um cara que se espera muito lá em Tampa, é um cara que tem muito talento. Muita gente já chegou até a comparar o O.J. Howard com o Gronkowski quando ele chegou na NFL. Tá? O O.J. Howard já fez uma temporada muito boa em 2018, já com mais de 500 jardas, com 5 touchdowns. Já teve 2 temporadas interessantes no Fantasy, o O.J. Howard, então se espera muito dele. Ele é um cara novo, ainda 26 anos, então espera-se do O.J. Howard ainda um ano interessante. O Tampa Bay é um time que vai ter corridas, porque tem lá Ronald Jones, Leonard Fournette, então esses caras não só vão ter corridas, mas são caras que devem ter suas oportunidades de fazer touchdowns em linha de gol, coisa que acontece muito nos times do Tom Brady. A gente viu muitos running backs nos times do Tom Brady produzindo muito em linha de gol ali e tal, sem fazer touchdowns.
Então isso deve ser touchdown de Gronkowski, que foi um cara que teve um destaque grande no passado por ter tido os 7 touchdowns no Fantasy Football. Então, eu acho que essa posição de tight end 10 pro Gronk é um pouquinho alta demais. O Gronk hoje está sendo ranqueado como um tight end 19 no Fantasy Football, como aquele cara da tight elite número 5, né? Aquele cara só para banco no seu time. E o outro cara é o Dallas Goedert. O Dallas Goedert, para mim, é um possível bust para esse ano, por quê? Tá sendo draftado como tight end 7, tá? Tirando aquela galera do tier 1 e 2 que eu falei. Ele é o primeiro jogador da tier list 3, entre aspas, aqui no Fantasy Football. Ele tá sendo draftado como tight end 7. Pra mim, ele não é o tight end 7 no Fantasy hoje. Eu não abaixei muito o Dallas Goedert, não. Eu botei ele como tight end 11 apenas, tá? Não é uma grande baixa, não é uma grande diminuição ali no valor dele. Mas a questão o Dallas Goedert, de fato, eu acho que ele vai ser um cara que tem potencial para ser um tight end top 12, um tight end 1. Mas eu acho que, assim, o valor de um tight end 7 para um tight end 11 no Fantasy hoje está sendo em média de 3 rounds. Está sendo, assim, um valor em tese alto. Então eu acho que não vale a pena correr esse risco de pegar o Dallas Goedert mais alto. O time tá com o Zach Ertz. Muita gente apostava num breakout do Dallas Goedert, ou aposta nele tão alto porque achava que o Zach Ertz ia sair, mas ele vai ficar, pelo visto, o Zach Ertz. O time tá com uma situação de wide receiver ali um pouquinho mais... Não vou dizer mais encorpado, né? Mas sim, deu uma melhora, né? Trouxe o Devonta Smith, que é um cara de impacto. O Jalen Reagor parece que tá ok aí, parece que vai brigar pra fazer uma boa temporada, pelo visto, porque no passado não conseguiu. Então a gente tem nesse time do Philadelphia alguns jogadores brigando por target, né? Coisa que a gente não tinha basicamente no passado, não tinha wide receiver nenhum naquela equipe. E o Zach Ertz fez uma temporada horrenda. Há 2 anos atrás a mesma coisa, o time não tinha wide receivers com esses problemas de lesão e tudo mais. Então, olho e cuidado com o Dallas Goedert no Fantasy Football para 2021. E vamos fechar com os breakouts. Agora vamos lá para os breakouts. Aqui eu tenho uma questão para falar com vocês. Eu não tenho um grande breakout para tight end no Fantasy Football nessa temporada. Por quê? A gente não tem grandes nomes. Eu não vejo nenhum cara que possa chegar e brigar para ser um top 6, tá? Para entrar na tier list número 2 no Fantasy Football. Ano passado foi um ano muito interessante, porque ano passado a gente teve alguns nomes tendo breakout season no Fantasy Football. A gente teve 3 tight ends que tiveram breakout season. O Logan Thomas, o Robert Tonyan e a gente teve também o TJ Hawkinson. Foram 3 tight ends que simplesmente explodiram no Fantasy Football ano passado. Foram 3 tight ends que mandaram muito bem, que fizeram temporadas que ninguém esperava. Ninguém tava assim... O TJ Hawkinson a gente até tinha assim, uma projeção do que ele poderia fazer e tudo mais, que ele poderia fazer uma temporada boa, e porque ser o tight end 1 ali do Matthew Stafford e tudo mais, beleza. O Robert Tonyan e o Logan Thomas, cara... acho que ninguém draftou esses caras. Ninguém imaginava que esses caras seriam o tight end 1 de seus times. O Jace Sternberger era possivelmente o tight end 1 do Washington naquela equipe. Do Washington, não, do Green Bay ano passado. O Logan Thomas, cara com 29 anos, assim, tipo... que nunca tinha feito absolutamente nada na liga. Esse ano a gente não tem nenhum grande breakout year assim, pra tight end. Muita gente aposta no Irv Smith Jr., muita gente aposta, talvez até num Dallas Goedert mesmo, como eu falei. Muita gente aposta até no Jonnu Smith para ter um breakout year. Eu botei a minha aposta no Tyler Higbee. O Tyler Higbee para mim é a grande aposta de breakout year, por quê? Tendo como base o que aconteceu ano passado. Eu sei que é um motivo muito abstrato e muito sem fundamento, né? Você olhar o que aconteceu ano passado e usar isso como base para outro jogador para 2021. Mas assim, a gente teve alguns tight ends que não mais velhos, mas que não são aqueles tight ends novinhos e tal, o Logan Thomas com 29 anos, que chegaram e conseguiram fazer um breakout year. Os caras já estavam há alguns anos na liga e conseguiram um breakout year. Eu acho que o Robert Tonyan é esse caso. O Robert Tonyan é um cara que já está há alguns anos na liga e já mostrou talento. A gente sabe que em 2019 o Robert Tonyan foi um absurdo, assim, no final, né? O Robert Tonyan no final de 2019, ele foi
o melhor tight end do Fantasy Football das semanas 12 a semana 17. Ele teve números simplesmente surreais, tá? Ele foi na semana 12 tight end 1, na semana 13 tight end 5, na semana 14 tight end 3, na semana 16 tight end 7, e na última semana ele foi o tight end 1 de novo. Então, assim, foi uma média de mais de 20 pontos por jogo que ele teve no Fantasy Football. Foi uma parada simplesmente surreal. Foram mais de 11 targets por jogo em 5 jogos, mais de 100 jardas, ou um touchdown em todas as partidas. Foi uma parada bizarra. Quem tava com o Tyler Higbee em 2019 no Fantasy titular, nesse final de ano, provavelmente ganhou o Fantasy Football na sua liga. E assim, essa questão, né, isso ocorreu, esses números bizarros aí do Tyler Higbee ocorreram, lógico que já tem um tempo, né, foi 2019, né, tem mais de uma temporada, mas isso ocorreu sem o Gerald Everett, né, com o Gerald Everett fora da equipe, com o Gerald Everett ali não estava jogando. Então, assim, isso é o que me dá um pouco de esperança num ano interessante do Tyler Higbee, que ele pode voltar, não vai produzir esses números que ele produziu, logicamente não, senão ele teria a melhor temporada da história de um talento no Fantasy Football, e isso não vai acontecer, pelo menos eu acho que não. Mas eu acho que ele pode produzir números interessantes, tá? Ele pode produzir números bons do Fantasy Football sem o Gerald Everett e com o Matthew Stafford. Ele tem um QB bom, ele tem agora um QB interessante, um QB que pode lançar bem para ele, não o Jared Goff, que é um cara que a gente sabe que não é dos mais técnicos ou dos melhores QBs possíveis. Além disso, não tem nenhuma grande disputa por targets para ele. Logicamente que tem o Cooper Kupp e o Robert Woods lá sólidos como wide receiver 1 e 2 da equipe, líderes em targets, vão ser com certeza líderes em targets, recepções, em jardas da equipe. Mas assim, não tem nenhum outro wide receiver 3 muito confiável. Tem o Van Jefferson lá, que até agora foi um Hulk e tal, não tem muitas expectativas assim. E não tem nenhum running back pass catcher que vai disputar target com ele. Darrell Henderson, Sonny Michel. Não tem nenhum running back muito pass catcher ali como o Rams tinha há alguns anos, né? Vinha tendo. Então, assim, é um Tyler Higbee sem o Gerald Everett na sobra, com o Matthew Stafford, sem um grande jogador ali, número 3 na equipe para brigar por target. Então ele pode ter um ano interessante. Não vejo o Tyler Higbee sendo um tight end, talvez top 3, top 4, sei lá, top 5 no Fantasy. Mas eu acho que ele pode ser um top 6, talvez ele pode ser o melhor tight end dessa tier. Eu acho que ele pode ser sim o melhor tight end dessa tier e ser um top 6, um top 7 do Fantasy Football, que seria um baita de um ano pra ele. Beleza? Então o Tyler Higbee é o meu grande candidato a breakout year em 2021 no Fantasy Football. Não é lá um candidato que eu tenho tanta fé como eu tenho nos outros jogadores, que eu já citei aqui nos outros episódios, mas eu acho que ele tem os seus motivos, tem algumas implicações boas ali que possa levar tô confundindo toda hora, o Higbee para ser um possível breakout year aí para tight end. Bom, rapaziada, vamos terminar esse podcast falando sobre estratégias para tight end no Fantasy Football. Eu sempre fui adepto à estratégia de streaming de tight end pro Fantasy, eu sempre fui um cara que utilizava muito isso, mas tenho visto que não é uma tática que dá tão certo assim, pelo menos pra mim. Se você curte, zero problemas, mas eu não tenho curtido muito essa estratégia. Por quê? Porque os tight ends de streaming, né, pra quem não sabe, o streaming é você pegar 2 ou 3 jogadores de uma posição e mesclar de acordo com os confrontos. Geralmente são jogadores que você pega lá mais pra parte final de draft, pegar tipo 2, 3 tight ends na parte final e trocando de acordo com os confrontos. Para tight end eu acho muito difícil, porque os confrontos são muito complicados de você avaliar. Porque esses tight ends de streaming precisam de touchdowns, cara. E esses caras, para jogar bem no fantasy, precisam de touchdowns. Dificilmente um tight end desses, mesmo com um confronto favorável, vão ser caras para meter 80, 100 jardas e te garantir uma semana sólida na posição. É difícil, tá? Geralmente eles precisam de um touchdown para elevar a pontuação. Diferentemente de quarterback, né, que a gente consegue prever com mais facilidade a questão de streaming, porque a gente vê defesas mais fracas e tal, defesas que cedem mais pontos para a questão de jardas aéreas, de touchdowns e tal, mas para tight end é um pouco mais complicado. Então eu tenho abandonado um pouco a estratégia de streaming, tenho buscado sempre tight end no top 10, isso que eu tenho feito. E para esse ano, como é que tem sido?
Eu tenho duas coisas que eu geralmente busco fazer esse ano. A primeira é buscar um tight end no terceiro round. Mas como assim tight end no terceiro round? Você tá perguntando. Waller ou Kittle, se sobrarem no terceiro round, pra mim eu pego em qualquer liga. É isso. Se eles sobrarem pra mim no terceiro round, eu estou indo atrás deles. Kelce não vai sobrar, eu sei que o Kelce é um cara que sai no máximo metade do segundo round, dificilmente a gente vai ver o Kelce saindo além disso. O Waller e Kittle geralmente saem no segundo round também, mas assim, se saírem da metade do terceiro round ali, eu tô pegando qualquer um deles, porque são caras que agregam um valor muito grande pra minha equipe, são caras que tem um gap muito grande da posição pros demais, é absurdo, beleza? Mas se não acontecer isso, o que eu tenho feito? Tenho esperado até por volta do 8º ao 10º round e pego um tight end ali dessa tier número 3. É isso que eu tenho feito, tá? O TJ Hockenson, no caso, um pai nesse, né? O TJ Hockenson é um cara que às vezes eu pego se sobrar por volta do 6º, 7º round ali, se ele cair um pouquinho, porque muita gente tá com medo, né? Tem ligas que a galera tem muito medo do TJ Hockenson pela questão do ataque do Detroit Lions, eu pego o Hockenson ali por volta do 7º, 8º round, mas não é uma situação muito comum. O que eu mais tenho feito é pego tight ali do 8º ao 10º, geralmente Logan Thomas e o Tyler Higbee, às vezes o Robert Tonyan. São caras que eu tenho pego, que são caras que eu acredito que vão fazer uma temporada interessante, que vão mandar bem. E no final do draft eu busco pegar um tight end que eu acho que pode ser um sleeper, caso muito do Jonnu Smith. O Jonnu Smith é um cara que eu já peguei em umas 4 ligas, ou 5. Eu pego o Jonnu por volta de parte final de draft ali, que a galera não tem muita fé nele. E eu pego o Jonnu, eu mostrei pra vocês que o ADP dele tá baixo. Então o Jonnu é um cara que tá saindo baixo, eu tenho pego em muitos drafts para compor o meu time. Caso o meu titular não vingue como eu espere, eu acho que o Jonnu é um cara que pode ser um tight end consistente aí nesse ano. Eu acho que essa é a melhor estratégia para esse ano, para o Fantasy, se você não quiser apostar muito alto, porque, assim, de fato, para pegar o Kelce, você vai ter que gastar uma primeira rodada ou no máximo o início de uma segunda rodada. O Darren Waller e o George Kittle, na maior parte do tempo, você vai ter que gastar um segundo round, tá? Para pegar esses caras. O Mark Andrews e o Kyle Pitts são caras que estão saindo ali por volta de 4 rounds, são caras que estão saindo bem alto. Então, assim, eu não arrisco tanto nesses dois jogadores, apesar de gostar deles. Então, eu acho que vale a pena esperar um pouco, assim, um 8º, 9º, 10º round. Você tem alguns valores interessantes ali de meio de draft para pegar no seu time e complementar com um desses sleepers no final do seu time. Beleza? Então essa é a minha estratégia básica, rápida, simples para tight end de 2021 no Fantasy. Lógico que se for uma liga tight end premium, isso muda completamente. O Travis Kelce, o Darren Waller e o Kittle são caras de primeiro round numa liga tight end premium. Kelce vai brigar para ser até um top 5, quem sabe. O Kittle e o Waller são caras de final de primeiro round, início de segundo. Então, depende muito da liga que você estiver jogando. Numa liga tight end premium, isso cresce muito, né? Os tight ends crescem muito, então eles vão sair ali mais alto, mas em média, né, de valor, assim, numa liga padrão, é isso que eu tenho feito, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Fechamos essa série de jogadores aí pra Liga Redraft. Espero que você tenha curtido, se tenha gostado. Manda pra galera aí, pra todo mundo que você conhece. Se inscreve no nosso canal do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. Deixa um feedback pra gente aí, dá uma avaliada. Isso vale muito, 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 muito pra gente. De verdade, isso vale muito pra mim. Se você puder, eu agradeço de coração. E na semana que vem eu vou fazer um podcast especial falando sobre essa temporada. Eu vou falar um pouquinho das minhas expectativas pro Fantasy, o que eu tenho achado, o que eu tenho visto, questões de training camp, questões de disputas de backfield, essas coisas. Então vai ser muito especial, vai ser muito legal, você vai curtir bastante. Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E até semana que vem. Valeu.